Olá, boa noite. Como vão vocês? Como é que foi a sexta-feira? O sábado, o dia de ontem, tudo maravilhoso, né? Creio eu. E hoje também muito abençoado, né? Cada qual foi na sua igreja buscar o Senhor, louvar, ouvir a palavra dos pastores, né? Daquilo que Deus quer que Ele nos passe, né? Para a gente aprender. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, vamos buscar o nosso Deus pela manhã, não é verdade? Depois que a gente busca o nosso Deus, tudo fica mais leve, né? Quando nós amanhecemos já agradecendo a Deus, né? Pelo ar que respiramos, né? Pela noite bem dormida, né? Pelos sonhos proféticos e até os não proféticos que nós tivemos, assim, sonhos que vem alegrar os nossos corações, porque tudo que Deus bota de bom, Ele alegra os nossos corações, não é verdade? Então, eu quero hoje dar continuidade ao nosso estudo, né, de Esdras, né? Nós estamos no primeiro livro de Esdras e nós vamos então continuar com o nosso estudo. Vou ser bem sucinta, como vocês sabem, eu faço um resumo bem, assim, resumo do resumo, vocês entendem? Para não ficar aquela coisa prolongada, cansativa. Eu sei que as pessoas se cansam de ficar ali, né? Assim, só ouvindo, né? E às vezes a pessoa se cansa, fica querendo resolver outras coisas, né? Sair, às vezes tem um compromisso marcado e tudo, uma hora marcada com alguém para resolver algum assunto ou até mesmo para irem se divertir. Mas antes de tudo, devemos sempre buscar na palavra de Deus, não é mesmo? Porque a fé, como eu já falei, ela remove montanhas. Então, quando nós temos fé, há mudanças nas nossas vidas, não é mesmo? Tudo depende da nossa fé, né? Então vamos dar continuidade. Eu gostaria muito, você novo que está chegando aí, se inscreva aí no meu canal. Nós precisamos crescer esse canal nosso, né? Então se inscreva aí, aperte na palavrinha que está em vermelho, está escrito assim, inscrever-se. Você aperta nela. Depois você vai lá no sininho e aperta também, tá bom? Quando você apertar no sininho, vai aparecer 3 palavrinhas. Você vai na palavra todas e aperta. Apertou ali, já está tudo certo, já está escrito e escrita. Mais nada a fazer em relação ao se inscrever. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim, né? Não tem uma mãozinha assim, um papo firme? Isso aqui é um símbolo de uma mãozinha que significa que é um papo firme. Uma coisa boa que eu estou trazendo aqui, que vocês estão vendo e que estão gostando. Então você aperta nessa mãozinha para que o nosso canal saiba que vocês estão presentes e que estão gostando do que eu venho trazer aqui do nosso estudo, não é mesmo? O nosso estudo está sendo muito bom para cada um de nós. Está nos elevando, está nos fazendo crescer em conhecimento, né? Da palavra de Deus, né? Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós sabemos a direção que devemos tomar, porque aí Ele vai aquebrantando, mostrando para a gente qual o caminho com Ele, o caminho com Ele, tudo é certo. Quando Ele vai nos guiando, nos mostrando a direção, tudo dá certo. Até o que era para dar errado, dá certo. Você crê nisso? Pois é a pura verdade. Tudo que era para dar errado dá certo quando Deus nos guia, quando Ele segura nas nossas mãos e vai nos direcionando, tá certo? Então aperta aí nessa mãozinha aí, dá um likezinho aí e no final desta live, quando eu terminar de falar sobre o estudo, né, vocês vão compartilhar a frase que eu vou deixar. Uma palavra e uma frase que eu deixo sempre no final de cada live. Às vezes um pouco longa, às vezes menor um pouquinho, mas eu sempre deixo uma frase para que nós possamos refletir. Não só vocês, mas eu também. Eu entro nesse barco também, porque eu também quero ter mais conhecimento da palavra de Deus e eu quero aprender cada vez mais. E cada vez que eu aprendo, mais vontade eu tenho do conhecimento da palavra. Então eu creio que vocês são assim também, não é?
Eu sou assim. Quando eu gosto de uma coisa me prende a atenção, porque Deus nos prende. Ele é a nossa segurança, né? Quando Ele nos prende, nos direcionando, nos mostrando o caminho que devemos seguir, nós temos aquela vontade de cada vez mais ficar ali em busca daquele perfume suave, daquela direção maravilhosa que Ele nos dá, não é verdade? Porque Deus é um perfume suave. Ele é o nosso equilíbrio, é a nossa segurança, tá certo? Mantenham-se confiante em fé com Jesus, tá certo? Em nome da triunidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? Mantenham-se em fé. Então, vamos dar continuidade, vamos começar então. Eu vou começar a ler, nós paramos no capítulo 8 e vamos dar continuidade aqui na nossa Bíblia no capítulo 9, né? E aí eu vou ler os versículos e vou falando alguma coisa e vocês vão aí me acompanhando da Bíblia de vocês ou não. Aí quem não tiver a Bíblia, preste atenção para que não fique perdido, não é mesmo? Então vamos continuar. Posso começar a ler então? Podemos começar? Vou começar. Pode? Podemos, né? Então tá, vamos começar então. Aqui está escrito assim, no capítulo 9 diz assim: Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então, muitos israelitas, eles começaram a seguir esse povo, né? Que já estavam lá, quando eles saíram lá da Babilônia, eles começaram a seguir esse povo, porque eles começaram a querer conhecer as mulheres daquele lugar, né? Eram mulheres lindas que chamavam a atenção aos olhos dos homens. Então, eles tomaram as filhas lá desses moabitas, dos egípcios, né? E dos amorreus. Eles tomaram essas filhas para si e para os seus filhos. E assim se misturou a linhagem, toda aquela turma, né? Todo aquele povo se misturou à linhagem santa, que era o povo israelita, foi separado, né? Então, a linhagem santa com os povos das terras dos ímpios, né? Que os amorreus e os perizeus, jebuseus e amonitas, eles eram pessoas que causavam muitas abominações, eram pessoas ímpias. Então, ouvindo, aí conta assim, ó, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas cidades. E até os príncipes e magistrados foram primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e rasguei os meus cabelos, e arranquei os meus cabelos da minha cabeça e minha barba, e sentei-me atônico. Ele estava assim, ele ficou, meu Deus, como pode? Ele ficou atônico com aquilo, né? Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa das transgressões dos cativeiros. Porém, eu permaneci sentado, atônico, até o sacrifício da tarde. Quem aqui permaneceu sentado e atônico? Esdras, o personagem que exortava todos os israelitas, você está entendendo? Então, ele permaneceu atônico. Então, depois, até o entardecer, né, ele então resolveu, começou a buscar em Deus. E olha o que aconteceu. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias
dos nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão dos rostos, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida em nossa servidão. Então ele começa a clamar a Deus e contar para Deus as coisas que estavam acontecendo. Que susto, a porta bateu lá em cima. É o vento. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Então, ele começa a falar e se confessar. E ele fala como se ele fosse o culpado também, você entende? Então, ele começa a falar isso. E aí os israelitas se arrependem. Aí diz assim, a história conta, e enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando e prostrando-se diante de Deus, ajuntou-se a ele todo Israel, uma multidão começaram a congregar homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava muito, né, vendo o choro também de Esdras. Então, Secanias, filho de Jeiel, e um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre o povo da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então, essa pessoa lá, né, mais um dos rapazes lá, entra também e começa a falar que todos precisavam devolver aquelas mulheres, se separarem daquele povo e de toda a sua linhagem, né? E se arrependerem e voltarem para a comunhão com Deus. E aí conta-se assim: ora, pondo-se os nossos líderes por toda a congregação sobre esse negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, veio em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízos, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Então, ele fala isso para todo o povo. E aí é feito no primeiro dia lá do primeiro mês, acabaram de tratar com todos os homens que casaram-se com mulheres estrangeiras. E aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós paramos aqui no capítulo, fizemos só o capítulo 9 e o capítulo 10, tá certo? Então, vamos recapitular aqui para a gente entender melhor, né? Então, houve assim, muitos israelitas, eles haviam se casado com mulheres que não possuíam a mesma fé deles. Eles saíram de lá do cativeiro, né, da Babilônia, e aí cada um foi para sua cidade, só que ali encontraram outras pessoas estrangeiras, outro povo, e começaram a buscar por sua origem. Só que aí eles foram se adaptando ali e foram conhecendo mulheres lindas, né? Viam aquelas mulheres lindas, formosas, mulheres maravilhosas, e aos olhos dos homens eles se encantavam com as mulheres. Então eles começaram a se entronizar, né? A ficarem cada vez mais juntos até se casarem. Então a nação israelita, ela tinha sido escolhida para ser separada para Deus, porque Deus tinha propósito para aquele povo. Então
Só que aquele povo se puseram a, 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 a fazer coisas que não deveria, né? Eles acabaram se contaminando devido à questão da fé diferente. As mulheres, aquelas mulheres pagãs, elas tinham tinham fé diferente em outros deuses, né? E o povo de Israel não, eles criam num Deus verdadeiro. Então, houve o esfriamento da fé, né? Houve o esfriamento da fé com os israelitas. Eles começaram a fazer coisas que não condizem, começaram a ficar mais juntando com a fé daquele povo, né, estrangeiro que ali estavam, daquelas famílias, né, da qual eles mesmos formaram, né, quando casaram-se com as mulheres, né. Então, Esdras, ele ficou muito triste, porque ele era a pessoa de muita fé, era ele que exortou, né, que exortava todos aqueles israelitas, né, e era ele que fazia com que as pessoas buscassem e acreditassem mais a Deus. Então, diante da infidelidade de todo aquele povo, ele já ficou muito triste, muito indignado, e aí ele começou a rasgar suas vestes, né, e puxar pela sua barba, arrancar seus cabelos, muito triste ele ficou. Então ele se desesperou, e aí ele sentou-se atônito num determinado lugar, e ali ele ficou até o entardecer. Então, o que nós aprendemos aí? Que o verdadeiro filho de Deus, ele se preserva, né? Ele se preserva e ele não se mistura com aqueles que não consideram a Deus, que tem pessoas que não consideram a Deus. Hoje, atualmente, nas nossas vidas, tem pessoas que não consideram, que nada, isso é bobagem, né? Fala que é bobagem, que essa coisa da Bíblia, ele já sabe que existe um Deus, que tem sim um Deus, mas que eles já andam com Deus, que não precisam ficar ali naquela busca, né? Tem muita gente assim, eu já vi, pessoas já falaram comigo, que isso, eu tenho Deus, eu não preciso ficar assim como você fica buscando a Deus o tempo todo. Então, o que nós temos que ver aí? Que nós precisamos considerar mais e mais a Deus. Precisamos considerar a Deus e não se unindo com pessoas diferentes, pessoas que não têm a mesma fé. Você entende? Tem pessoas que não têm a mesma fé. Por exemplo, por isso que quando nós vamos namorar alguém, ou temos um relacionamento com alguém, você precisa conhecer aquela pessoa, conhecer a família daquela pessoa, ver a índole daquela pessoa, de onde ela vem, quais as coisas que ela costuma fazer, onde ela costuma frequentar, né? Quais os ambientes que ela gosta, o que ela gosta de fazer. E aí você vai vindo ali, se aquela pessoa serve para você, se ela tem as mesmas vontades que você tem de buscar a Deus, de ir na igreja, de assistir um filme decente, só umas suposições que eu estou dando aqui, né? De ir a lugares que não seja de desmoralização, você entende? Então, lá naquela época, houve muitas desordens, né? E o povo, então, se misturou. Por isso que Esdras ficou atônito, chateado, triste, porque ele tanto tinha feito para aquele povo buscar a Deus, entender que Deus era Deus, que não existia outra além dele, mas o povo ficou encantado, os olhos, né, dos homens se encantaram com aquelas mulheres lindas e começaram a casar-se e construir famílias com aquele povo. Então, só que houve uma evolução, as coisas foram mudando, foi havendo desenvolvimento, até hoje, né? O nosso mundo vai desenvolvendo, as coisas vão mudando. Então, a natureza vai mudando, tudo vai mudando. E aí, nós precisamos ter a confiança e a certeza que Deus é um só. E que quando nós cremos nele, tudo se torna infalível. Tudo diante de Deus é infalível, porque ele é Deus do impossível. Você entende? Ele é o Deus do impossível. Aquilo que nós pensamos que a gente não vamos conseguir, quando a gente se humilha para Deus, busca, quando a gente tem rotina espiritual nas orações, manhã, tarde, noite, está sempre buscando a Deus, está sempre levando os nossos pensamentos a Deus, estamos sempre louvando ao Senhor nosso Deus,
Deus se agrada da gente e Ele faz concluir as coisas que nós pensamos que não vamos conseguir. Então, quando nós nos mantemos temente a Deus, em rotina espiritual, nós provocamos mudanças nas nossas vidas. As coisas vão mudando. Assim, por isso que Esdras lá, ele havia ficado muito triste. E quando ele começou a orar a Deus, ele orou como se ele tivesse sido pecador também, como se ele tivesse sido culpado daquilo. Ele era um homem muito humilde, um homem que tinha uma confiança muito plena em Deus. E Deus viu a humilhação dele, né? Viu como Esdras era um homem comprometido com ele. Deus viu isso. Então, toda a nação daquela época, quando começou a ver a oração de Esdras, o sofrimento, a dor de Esdras e daquele outro que começou a falar que Esdras estava correto e que nós deveríamos seguir a Deus, então todos se arrependeram. E aí todos começaram a buscar em Deus, se arrependeram e todos começaram a buscar firmemente na palavra de Deus. E aí, o que eu quero deixar para vocês hoje? Qual é a palavra? A palavra é de derrota. Derrota, Elizabeth? A palavra é de derrota. Assim, o que eu quero dizer? A frase. Em meio às derrotas e às decepções que ainda existem nas nossas vidas, nós ainda temos a esperança quando nós reconhecemos os nossos erros, você entende? Quando nós reconhecemos os nossos erros em meio às nossas confusões, em meio a tantas tribulações que acontecem nas nossas vidas, e quando a gente reconhece os nossos erros, a gente indo buscar em Deus, confessando para Deus os nossos erros, de acordo com as coisas que nós cometemos, ainda há esperança, porque Deus, Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós, você entende? Ele é um Deus bom, benevolente. Então, quando nós confessamos a Ele os nossos erros, nosso pecado, Ele faz com que as coisas aconteçam de forma eficaz. Você entende? Então, a frase. Vou dizer para você a frase. Anota aí, a frase. Está preparado para anotar? Se você pecou, escreve. Se você pecou, jogue no lixo o pecado e mantenha-se em fé para que haja mudança na sua vida. Anota. Se você pecou, mantenha-se em fé, jogando no lixo o pecado para que haja mudança na sua vida. Então, a fé exige, ela faz com que haja mudança. Você entende? A fé faz com que haja mudança. Então, pensa nisso, mantenha-se em fé. Em meio a todas as derrotas, as decepções, as tribulações, em meio a tantas coisas, reconheça que Deus é Deus, que você errou e que você, se confessando a Deus, Ele vai ter misericórdia de você e vai te ajudar. Você entende? Então, isso é o que nós aprendemos aqui. Isso aqui é o que eu consegui assimilar aqui, mediante essas coisas que aconteciam aqui, no caso de Esdras, né? Desse personagem aqui, que lutou pelos israelitas, mostrando para eles onde estavam os erros, né? E aonde estava o Deus verdadeiro. E todos, então, se arrependeram, vendo o desespero, né? de Esdras. Eles viram ali como Esdras estava certo, né? E eles reconheceram que Deus é Deus. E aí, amanhã, eu vou contar para vocês as outras coisas que vem dizendo que eles, então, despedem suas mulheres hetéias. Eles mandam suas mulheres hetéias embora. E aí,
termina esse nosso livro de Esdras. Eu tenho sido bem assim, sucinta, né? Bem rápida, né? Eu faço um resumo do resumo. Espero que vocês estejam entendendo, porque senão a coisa se alonga grandemente. E aí eu sei que vocês não têm paciência. Então, como vocês são pessoas que querem realmente aprender, mas de forma bem rápida, né? De forma que não tome muito tempo, né? Que eu sei que vocês são pessoas inteligentes, sábias, coloca na mente e no coração. Então, carrega com você a frase que a fé exige mudança. Quando se tem fé, há mudança. Você entende? Há mudança na vida, tá bom? E depois, então, quando eu terminar, então, esse pedacinho que as mulheres estrangeiras e os filhos, e elas tiveram com os homens lá de Israel, e quando elas se separam, né, cada um vai para um canto, nós vamos, então, falar sobre o livro de Neemias. Olha, já vamos entrar para outro livro, o livro de Neemias, onde Neemias ora a Deus. Nós vamos dar início ao primeiro capítulo amanhã do livro de Neemias, tá certo? Então, olha, fiquem bem, fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer oração, agradecendo a Deus por esse dia, tá bom? Por esse domingo tão abençoado. Que glorioso seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.